Agora a nossa aula está sendo gravada, como toda semana. A aula fica disponível para vocês lá Eu coloco o link lá no Ava, que vai estar lá na minha página do YouTube. Vocês podem assistir a hora que quiser depois, para aqueles que não conseguiram, né, porventura, acompanhar a nossa aula. Tá certo? E hoje falaremos especificamente sobre desigualdade social como um fato social. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu ajustar aqui a nossa página. Todos enxergam a minha página? Sim. Sim, professor. Sim. Que alegria. Quem vai iniciar hoje? Hoje eu não quero escolher ninguém. Hoje eu quero que vocês se escolham entre si. Eu vi que a Esther chegou com todo o poder de decisão para ler. Eu? É. Eu vi que você estufou o peito e falou, eu vou. Vixe. Tá, eu vou, então. Então vamos lá, pode começar. A língua que falamos... Não é para ir embora, não, é para ler. É, para ler. Fique tranquilo, Tiagão. Ela já estava iniciando. A língua que falamos é fazer 3 refeições ao dia, casar com apenas uma pessoa e seguir em frente no sinal verde. O que será que essas ações têm em comum? Viu como a sociologia é uma ciência interessante, pois contribui com várias ferramentas para entendermos melhor o mundo e nos inserirmos nele de forma consciente. Segundo esse cara aí, todas essas ações são fatos sociais. Durkheim. Todas essas ações são fatos sociais. É fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma existência própria, independente de suas manifestações individuais. Precisa ler embaixo? O de baixo. Oi? Não. O de baixo não. Depois a gente fala. Então percebam, o que ele fala aqui, que é fato social, toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Ou seja, dentro da sociologia, que estuda os fenômenos do comportamento do ser humano em relação ao ambiente que ele está inserido, o fato social é fazer com que este cidadão viva dentro das regras que foram estabelecidas na sociedade. Como, por exemplo, a língua, lá em cima, quando falaram, a língua que a gente fala, as 3 refeições no dia, ser monogâmico, que é casar apenas com a pessoa, e atravessar o farol somente no sinal verde. Então, todas essas questões são fatos sociais. Tá certo? Dúvidas até aí? Não, professor, de boa. Esther, escolhe um amigo ou uma amiga para ler agora. Sua vez. Olha, eu vou escolher a nossa visitante, a Natália. Eba! Vai lá, Natália. Leia. Se ela conseguir abrir o áudio dela, né? Então, os fatores sociais estão relacionados aos processos culturais, costumes e hábitos coletivos de um grupo de indivíduos ou de uma sociedade. Esses elementos associados dão a uma identidade, conferem uma marca ao grupo, o que chamamos de consciência coletiva, e também atuam como limite às ações individuais. O controle que os fatos sociais exercem sobre o sujeito tem como principal objetivo manter a harmonia no corpo social, o equilíbrio na convivência que se dá nas relações sociais. Então vamos entender esses elementos
que ele fala que é uma consciência coletiva, a gente vai fazer um comparativo, tá? Eu vou aproveitar essa foto e vamos fazer um comparativo São Paulo-Bahia, por exemplo. Lá na Bahia, especificamente em Salvador, onde é o berço das religiões afrodescendentes, é muito comum você enxergarem baianas vestidas a caráter, assim como está descrito na foto, ok? Se você topar com uma baiana devidamente vestida, ou paramentada, que é o que a gente chama, lá é comum. E se, por exemplo, vocês estão na Avenida Paulista e se depara com pessoas vestidas dessa maneira, vai ser comum para vocês? Vai ser uma visão comum? Na Paulista Não, tudo é comum. não, eu digo Vamos sair da Paulista, então. Vamos colocar aqui na Francisco Morato, por exemplo. Ou no convívio de vocês. É comum encontrar pessoas que saiam assim, paramentadas, na rua? Não. E que não desperte nenhum tipo... presta atenção. E que não desperte nenhum tipo de curiosidade ou rejeição? Sim, Não verdade. Não é. Aí é que a gente fala que é a consciência social, ou seja, lá em cima, quando ele fala dos fatores sociais que são relacionados a processos culturais, costumes e hábitos coletivos, é justamente isso. Lá na Bahia, lá em Salvador, por exemplo, eu posso andar paramentado com a roupa que eu quiser. E lá vai ser bonito de se ver, vai ser legal, vai despertar a curiosidade positiva. Por quê? Porque todo o ambiente envolvido está relacionado a essa cultura, tá certo? Diferente de quando você enxerga uma pessoa que esteja paramentada num bairro da periferia de São Paulo ou da periferia dos arredores das cidades da Grande São Paulo, não é tão comum. Assim como é muito mais comum você enxergar pessoas vestidas de maneira muito simples na periferia, nos arredores periféricos, e ter essa discrepância de uma pessoa devidamente vestida, elegante, a caráter, andando pelos bairros periféricos. Então, o que eu estou querendo trazer com essas analogias? É simplesmente que a consciência coletiva ela vai exatamente de encontro aos costumes, hábitos, tá certo? E convívio daquela sociedade, das relações sociais. É muito comum, por exemplo, aqui parte da premissa que nós não temos sotaque, que nós somos isentos de sotaque. Mas se a gente vai para qualquer outro estado do Brasil, o povo, a primeira coisa que fala é o quê? Porta, porteira, portão, porque eles falam que a gente puxa, arrasta o R. Os habitantes de São Paulo. E a gente acha que nós não temos. Entendeu? Então, isso vai muito de Questão de encontro ponto também. de vista. Oi? É questão de ponto de vista. Para eles, lá no Nordeste, por exemplo, quem tem sotaque é a gente. Somos nós. E eles têm o linguajar puro. É igual o carioca, quando a gente começa, isqueiro, escada, escola. É uma cultura deles. Para nós é um sotaque. Para eles, não. Para eles é a fala limpa, culta. Assim como a linguagem do pessoal do Sul, pessoal do Centro-Oeste, os calangos. Então, todo mundo, se a gente para e analisa, vai estar devidamente enquadrado naquelas questões, nas relações culturais, nas relações de hábito coletivo daquela região. Então, se a gente nasceu e morou por muito tempo em São Paulo, a gente, se formos para outros estados, nós vamos ouvir isso, porta, verde, vermelho, a gente vai ouvir, porque para eles a nossa maneira de falar é diferente. E isso está atrelado
aos fatores sociais, ao fato social, né, daquela região. Tá certo? Natália, pode escolher um amiguinho ou amiguinho. Pode ser a Maria. Maria, pode ler pra gente? Oi, professor, posso sim, posso sim. É que eu tô com 2 telas aqui tentando resolver as coisas do trabalho, mas eu leio sim. Bora lá. A proposta de... Como que pronuncia o nome dele, professor? Durkheim. Certo. A proposta de Durkheim é o que os fatos sociais devem ser vistos como se fossem coisas, objetos passíveis de análise que devem ser tratados com a devida neutralidade científica. Para ele, precisamos investigar os fatos buscando as verdadeiras leis naturais que regem o funcionamento e a existência destes, pois possuem existência própria e são externos em relação a consciências individuais. Então, preste atenção, gente. Obrigado, Maria. Pergunta simples a vocês. Eu estou no Nordeste, sou do Sul, quero tomar um chimarrão. Eu vou achar mate facinho lá para comprar? Provavelmente não. Por quê? Está atrelado ao costume deles? É um fato social deles? Não. Não. Agora, se eu estou no Nordeste e quero comer, por exemplo, um carré, uma buchada de bode, uma dobradinha, sarapatel, isso aí vai ser muito mais fácil, não vai? Vai. Sim. Encontra fácil. Sim, vai sim, Vai encontrar professor. fácil, inclusive se eu quiser fazer. Agora, por quê? Porque está atrelado aos fatos. A comida em si também, os hábitos, né, alimentares, ele está dentro da consciência coletiva. Eu não falei que não vou encontrar mate lá no Nordeste, por exemplo. Vai ser mais difícil, porque não faz parte dos costumes alimentares de lá do Nordeste. Assim como se eu fizer a contrapartida, se eu vir para o Sul e, por exemplo, buscar uma carne de sol, pode ser que eu não encontre com tanta facilidade também. Um jabá, que nem diz o povo, porque carne de sol a gente pode até achar, mas o jabá, como é feito lá no Nordeste, começa a ser um pouco mais difícil. Por quê? Primeiro, por conta do clima que não é favorável. Então, eu não consigo ter uma cultura da carne assim como eu tenho lá no Nordeste. Entenderam as relações, gente? Dos fatos? Sim ou não? Sim, Sim. professor. Ai, que alegria. Sim, sim. Maria, quem lê agora? Posso ler, professor? Ué, você quer ler de novo? Você É pode para escolher um alguém, né? amiguinho. Não, Você tudo pode bem. escolher. Quem quer ler, gente? Ou você pode ler também, não tem problema. Deixa que eu leio. Pode ser, meu amigo. Leia aí para nós. Falou, Maria. Outro ponto importante é a visão de Durkheim sobre a importância dos vínculos que asseguram a vida em grupo, que compõem a ligação entre os homens para ele, os laços que unem os indivíduos nas mais diversas sociedades seriam estabelecidos pela solidariedade social. Solidariedade social. O que é a Solidariedade. solidariedade social? É a situação em que um grupo social vive em comunhão de sentimentos e ações, compondo uma unidade solidária, firme, capaz de suportar as forças exteriores e até mesmo de se tornar mais forte frente à oposição vinda de fora. Ou seja, esses grupos, esses líderes comunitários, eles trabalham especificamente o quê? A solidariedade social. Gente, nós estamos passando por uma crise muito, muito séria, tá certo? Eu não sei se já refletiu em vocês, mas vai chegar um momento que essa crise vai ter uma reflexão na vida de vocês. No meu caso, por exemplo, já teve, tá certo? Eu tive que me reestruturar em alguns aspectos, porque vai começar a me faltar recursos.
por conta da complicado. crise. Tá Complicado. certo? Então, o que acontece? Imagina essas pessoas que vivem em área de vulnerabilidade social. Se elas não se juntam, se elas não se unem para passar por essa crise, vai ficar muito complicado. Tá certo? Então, eles conseguem compor uma unidade solidária que consegue passar por essa adversidade. Sem consequências? Impossível. Mas as consequências que eles vão ter são as menores possíveis em relação ao fortalecimento deste grupo. Tá certo? Isso. Sim, professor. Olha o amiguinho agora para ler. O Thiago Brandão. Vai lá, Tiagão. Fala, A Thiagão. solidariedade social, segundo Durkheim, se daria pela consciência coletiva, já que é a responsável pela coesão entre as pessoas. Veja como Durkheim explica as diferenças entre a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Mecânica. Prevalece nas sociedades arcaicas primitivas como agrupamentos tribais ou clãs. Nesse tipo de solidariedade, os indivíduos aceitam sem questionamento as tradições, os costumes e os valores da tribo. E olha a diferença para a orgânica. Prevalece nas prevalece nas sociedades modernas complexas, onde há diferenças de costumes, crenças e valores. Há um processo de individualização dos membros da sociedade. Cada um assume funções específicas dentro da divisão social do trabalho. Cada pessoa é apenas uma peça de uma grande engrenagem, com seu papel específico e que marca seu lugar na sociedade. Vamos entender essa solidariedade orgânica com mais simplicidade, gente? Percebam que ele fala aqui, ó, há um processo de individualização dos membros da sociedade. Cada um assume funções específicas dentro da divisão social e do trabalho. A gente pode pegar os líderes religiosos, cada um com a sua crença, cada um com a sua filosofia, cada um com com a sua doutrina, pensando num único objetivo, tá certo? Eles, tudo bem, eu não estou falando, prestem atenção, essa analogia não é para falar sobre religião, tá, gente? Eu estou falando de espiritualidade além da religião. Todos cultuam uma única força, um único Deus, mas cada um o chama daquilo que quer, dentro da sua doutrina e dentro da sua filosofia. Todos com o mesmo objetivo, que é fazer a adoração a uma entidade divina, ok? E dentro dessa doutrina, dentro dessa filosofia, eles também têm a parte de ajudar o outro. E isso é muito forte dentro da sociedade religiosa. Tá certo? Pode continuar, Tiagão. Mesmo com as diferenças, tanto a solidariedade orgânica como a mecânica possuem em comum a função de proporcionar uma coesão social, uma ligação entre os indivíduos. Nos dois tipos de solidariedade social existem regras. Nas sociedades mais simples da solidariedade mecânica, prevalecem as regras nas escritas, de aceitação geral. Já nas sociedades mais complexas de solidariedade orgânica, as leis são escritas com suportes jurídicos complexos. Ou seja, antes era aquilo. Por que eu faço isso? Porque está escrito. Ponto. Hoje não mais. Hoje, como nós temos uma complexidade social muito grande em relação às vivências e experiências, a gente tem sim que ter um suporte jurídico, a gente tem que ter políticas públicas de convívio, porque senão vai sempre prevalecer a soberania, o que não é o caso aqui da solidariedade. Solidariedade é uma coisa, soberania é outra. E o esquema da solidariedade é justamente: eu vou ser solidário com o próximo ou com o ambiente ao qual eu estou inserido,
sem que haja uma soberania. Tá certo? Dúvidas? Certo. Ele me faz lembrar, antigamente, né, o pessoal falava, não, falou, tá falado, é a palavra que vale. E hoje em Exato. dia, o negócio é tudo no papel, assina aqui e pronto. Por Palavra quê? não vale Porque mais nada. a palavra se perde às vezes. A palavra Hoje hoje não é são válida mais, poucos. né? Então, são poucos que trabalham a questão. E você trazendo esse aspecto, Tiago, me faz lembrar uma outra situação. Os acordos, os famosos acordos de fio de bigode, ou os acordos do papel do guardanapo, e que eram levados muito a sérios na sociedade contemporânea. Eles levavam isso a sério. Hoje, As pessoas que não cumpriam eram o quê? Eram ridicularizados? eram ridicularizadas, postas a situações vexatórias. Em alguns casos, elas eram até banidas daquela sociedade. Verdade. Tá certo? O poder da comunicação era muito forte naquela época. Se uma pessoa influente virava e falava assim, ó, por mais que você não tenha matado, e ela virar e falar, ó, ele matou, você ficaria com a fama de assassino. Porque a influência a soberania, na verdade, era muito forte naquela época. Tá certo? Era muito, a acepção da classe dominada para dominante era muito latente. Então, se a classe dominante virasse para você e falava, ó, ele matou, ele tem que ser banido da sociedade, você seria banido da sociedade. Simples assim. Tá certo? Certo, professor. Quem vai? Quem vai? Esther, pode voltar de novo. E aí a gente faz a rodada Isso, eu ia novamente. falar, Esther. Tá ok. Você também se deparou com análises e reflexões sobre como se estabelecem as desigualdades sociais. A expressão desigualdade social descreve uma condição na qual os membros de uma sociedade possuem quantias diferentes de riqueza, poder ou prestígio. De alguma forma, todas as sociedades comportam algum grau de desigualdade social. E estudos da história humana revelam que a desigualdade é uma impossibilidade social. As sociedades são compostas de indivíduos diferentes, seja quanto à idade, inteligência, sexo, capacidade ou habilidade, resistência, velocidade, acuidade visual ou auditiva, entre tanto outros exemplos. Mas, ainda que não seja possível uma sociedade com membros iguais para anular a desigualdade social, o que buscamos é, na verdade, uma sociedade igualitária que diz respeito à igualdade de oportunidades, que deve ser assegurada a todos os sujeitos, sem qualquer discriminação. Quantas vezes a gente já ouviu que as políticas públicas foram postas para diminuir a desigualdade, para trabalhar a questão da equidade, para que os grupos menos favorecidos tivessem oportunidades de angariar. Isso já foi. Essas questões tiveram efeito? Essas políticas públicas surtiram algum efeito, gente? Se parar para pensar? Obviamente não. Por quê? Porque a gente percebe que não houve nenhum avanço, nenhum desenvolvimento de ações. Porque, gente, o Brasil, eu vou falar algo que é uma triste realidade brasileira. O Brasil, ele é um dos países que mais existem leis ou políticas, como a gente chama. Mas é o país que menos exerce essas políticas. Então, isso que era um ponto que eu ia falar, porque E menos executa. Exatamente. O pessoal lá de fora fala que o Brasil é mais liberal e tal, né? Que lá nos Estados Unidos tudo é a ferro e fogo, né? Lá você matou, você tem que morrer. Né? Sim, o que acontece, Adeilson? Eu falo sempre isso. Gente, se o Brasil passasse a executar
executar, tá? 10% das políticas públicas que ele tem desenhado, não existiria mais fome, não existiria mais corrupção no Brasil, não existiria mais desigualdade social e nem todo mundo iria se aventurar na política. Verdade. Tá certo? Porque Você tocou nós em não 2 teríamos... pontos, né? Muito principais, né? E a política e a questão, né, do da execução, roubo, né? Isso, da execução. Porque aqui nego rouba. Ah, peraí. Toma um tapinha na bunda, vai lá, entrega 500 cestas básicas, o cara roubou 300 milhões do país e a pena dele é pagar 300 cestas básicas. Não, e o dinheiro não volta, né? É isso que é engraçado. Então, aí o que acontece? Se a gente para e faz um comparativo, uma análise comparativa com os Estados Unidos, por exemplo, eu adorava aquele ator, eu adoro ele ainda. Não é só porque ele teve esse ato falho que eu deixei de gostar como profissional, mas se vocês pararem e analisarem o ator Wesley Snipes, quantos anos ele ficou fora do cinema? E lá é exemplo. Ele sonegou impostos. O contador dele, na verdade, sonegou impostos. E quem foi preso? Ele. Ele teve direito à fiança? Não. Ele cumpriu fechado. E ficou preso. Mike Tyson ficou quantos anos preso? Então, gente, não tem boi. Eles pegam, inclusive, essas figuras públicas para dar exemplo. Aí que eles vão cair de pau. Então, não, aqui se exerce aquilo que está escrito. Mas é o certo, né? Se a gente comparar as políticas dos Estados Unidos com as nossas políticas, é isso e isso. Brasil, livro de políticas. Estados Unidos, livro de políticas. Só que a diferença... A política aqui virou piada, né, professor? Só que... Não, quando eu falo política, são normas, regras, leis, enfim. E aí o que acontece? A diferença disso para isso é que neste pacote enxuto, na mesma proporção que está escrito, é executado. Sim. Se a gente parar e analisar, quais são as 3 únicas políticas aqui no Brasil que elas são rigorosamente executadas? É a pensão para filho, né? Pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Dirigir alcoolizado. Ah, sim, dirigir alcoolizado. Isso, eu ia falar isso. Lei Maria da Penha. Ah, é a da Penha também, verdade. E qual é a 4ª política? É ambiental? Não? Coitada ambiental. Quem dera fosse. Estão aí acabando com a Amazônia e tudo. Quem dera fosse. Gente, sexta-feira passada, não lembro se foi sexta-feira passada, ou vai passar agora, nessa próxima sexta-feira, o Globo Repórter vai falar sobre a Mata Atlântica. Que então tá aqui eu vi. Pertinho da gente. Eu vi a reportagem, vou assistir, tá aqui legal. Pertinho da gente. Acho que passou sexta-feira passada, não foi? Foi. Então, falou só a parte bonita, né, gente? E a mata está sendo reflorestada, mesmo com todos os percalços e tudo mais. Só que ele não fala da degradação nos mananciais, perto das rodovias. Que os bichos estão perdendo seu habitat, uma vez que o ser humano, se você faz um voo aqui em Miracatu, Juquiá, como que é o nome da outra ali? Miracatu, Juquiá. Aí. Para esses, até o Vale do Ribeira ali, vocês vão Vale perceber. Do Ribeira, isso. Vocês vão perceber que em meio à mata fechada aparecem clarões com verdadeiras mansões. Que a pessoa só chega lá através do quê? Helicóptero. Exato. Helicóptero. Exato. Gente, para que ter uma mansão no meio do nada? Sei lá. Sem vizinhos. Hã?
Não sei. A pessoa quer ter vizinho, sei lá. Não, é pura e simplesmente status, Esther. Status, luxúria. É status. É mostrar, peraí. Eu moro na Mata Atlântica. Aliás, eu passo os finais de semana na minha casinha, numa reserva fechada. Porque, gente, Mata Atlântica é proibido até a construção de qualquer coisa. Se você derruba uma árvore da Mata Atlântica, se ela for madeira de lei, as multas chegam a cifras astronômicas. Como é que de repente aparece uma mansão lá e isso não é falado, tá, gente? Porque, via de regra, essas casas são de quem? Políticos. Fica a reflexão para vocês, tá bom? Esther, quem lê agora? Passa pra Natália, né? Vai, Natália. Especificamente sobre a teoria da desigualdade e Marx, acho que eu não. Marx. As classes são a expansão do modo de produzir na sociedade, no sentido de que o próprio modo de produção se define pelas relações que intermediam entre as classes sociais. E tais relações dependem da relação das classes com instrumentos de produção. Numa sociedade em que o modo de produção capitalista domine, sem contrastes em estado puro, as classes se reduziram fundamentalmente em duas: a burguesa composta pelos proprietários do modo de produção e o proletariado, composto por aqueles que, não dispondo dos meios de produção, têm de vender ao mercado suas forças de trabalho. Viu de onde oriunda o termo proletariado agora, gente? Faz sentido agora? Quando Sim. chama a nossa classe a nossa plore, nossa classe proletariada. E os burgueses eles dispunham, né, dos fatores de produção, então eles produziam. E o proletariado, ele dispunha do quê? Ele tinha que vender ao mercado a sua força de trabalho, a sua mão de obra, a sua expertise. Então, Karl Marx é interessante vocês lerem sobre Karl Marx, viu, gente? Para entender um pouco mais sobre os costumes marxistas ou a filosofia marxista. Porque tem até hoje essas distinções de pensamento, tá certo? O Natália, que leu agora, foi isso? Isso. Olha o amigo, Natália. Bom, eu não vi ainda o Davi ler, mas eu acho que o Davi. O Davi, a gente admite ele. Ele tá e não tá. Acabei de admitir o Davi. De novo. Ele tá ouvindo agora, Davi? Ah lá, ele não vai. Eu acho que ele te ouve, só que ele tá sem áudio para responder. Pode ser. Bom, na próxima Manda uma ele vai mensagem ler no grupo aí, ô Davi, que você tá escutando. Na próxima ele lê mais um pouquinho, então, na próxima aula. Tiagão, socorre o amigo, vai. Sob a ótica marxista, as classes constituem um intrincado sistema de relações, sendo que cada uma pressupõe a outra, encontrando na coexistência condições essencial. Ao se fazer a análise da desigualdade social, privilegia-se as classes consideradas fundamentais para determinar os caminhos que a sociedade capitalista percorreria. Com o aumento da complexidade da sociedade capitalista, ainda para Dias, 2014,
A embrionária teoria marxista das classes sociais não abrange um número significativo de camadas sociais, que se apresentam com certa autonomia em relação às classes fundamentais, embora persista uma relação de dependência do capital. Porque ele faz exatamente... nós temos as classes intermediárias, que depois foram chamadas de classe média. Aquelas pessoas que não têm uma relação de produção de bens, mas que têm um poder um pouco maior do que a plore. Eles ainda são plores? São aquelas pessoas que vendem, mas aí não vendem mais a força, e sim o intelecto. E uma vez que vende o intelecto, elas têm um retorno maior do que vendesse somente a força. Tá certo? Então, essas relações de dependência do capital, ela vai muito além de separação em dois grupos, os burgueses e os proletariados. Surgem classes emergentes. Tem as pessoas também que, na época, eram os mascates, como que é o nome? Eu esqueci o nome dos outros. Mas o mascate é bom a gente trazer, porque nós temos alguns cases de sucesso. Por exemplo, quem era um mascate que se tornou um bilionário, inclusive do ramo televisivo, e está vivo até hoje? Televisão. Quem, gente? Quem quer dinheiro? Tá vivo até hoje? Silvio Santos? Exatamente. Caramba. Ele era mascate, gente. Ele era... na época, o nome era mascate. Hoje é muambeiro. Ah, é mesmo, verdade. Mas na época ele era mascate. Legal. Quem mais era mascate que passou a criar a herança e construiu o império? O senhor Tramontina. Se você pegar a história, se vocês entrarem no site da Tramontina e ver lá a história, ele era um simples faz-tudo. E ele vivia num vilarejo, qual todo mundo ia lá e pedia uma ferramenta dele emprestada. Só que não devolvia. O que ele fez? Ele parou e pensou, peraí, ao invés de eu dar a minha ferramenta e eles não mais devolverem, o próximo que vier me pedir, eu vou ter 2 martelos. Eu vou falar, olha, eu não empresto mais, eu vendo. E aí a pessoa passou a fazer o quê? Comprar as ferramentas dele. Então ele passou a ir para o continente, comprar as ferramentas, e ele então passava a comprar tudo dobrado. Martelo ele ia lá, comprava 2, prumo ele ia lá, comprava 2, chave de fenda ele ia lá, comprava 2. Quando voltava para a ilha, as pessoas iam lá pedir para ele, e ele falava, olha, eu não empresto mais, agora eu vendo, que aí você vai ter o seu. E aí ele passou a ir, os pedidos foram tantos, que ele passou a ir com uma mula, para buscar os pedidos que as pessoas tinham. Então ele ia lá com uma mula, voltava, dava para trazer. Muito rapidamente ele passou a usar 2 mulas, passou a usar 5 mulas. Ele percebeu que o volume foi crescendo de maneira tão exorbitante que ele falou, peraí, agora as mulas não vão dar mais contas. Não vai dar mais conta, eu vou ter que produzir esses produtos aqui. E aí ele se juntou com, eu não me lembro agora da história, se ele juntou com um amigo, ou ele passou a estudar tornearia e passou a fabricar sua própria ferramenta. E hoje ele era brasileiro? Tramontina, sim. Num vilarejo lá de Santa Catarina. A Tramontina é uma empresa genuinamente brasileira. Nossa, show. Sabia não. Pois é, leia a história dela, que é interessantíssima. O meu tio trabalhou lá, ele se aposentou lá. Meu Então, padrinho. produtos da Tramontina é baratinho? Não, é caro pra caramba. Bem caro. Em São Bernardo do Detalhe. Campo. São Bernardo do Campo tinha uma. Aqui em São Paulo, sim. Mas um detalhe curioso, eles mantêm a primeira fábrica, no vilarejo até hoje, para visitação. Não sei se ainda está em funcionamento. Legal. Então, percebam, nessa toada foram surgindo novas classes, que é o que a gente chama de classes emergentes. Tá certo? Gente, eu acho que aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje.
Legal. Bom que... E agora eu abro para perguntas. Perguntas e respostas, dúvidas que se façam necessárias, enfim. Dúvidas? Professor, minha dúvida não é referente à aula, é referente à avaliação que foi passada lá. Eu te encaminhei por e-mail só o gabarito, tudo bem? Não tem problema. Não tem Mandou o problema, que gabarito, bom. tá valendo. Gente, passem no grupo de vocês. Fala para, por favor, data limite amanhã para o pessoal encaminhar, porque eu só consigo segurar até amanhã o lançamento das notas, tá bom? Senão, depois disso, eu não consigo. Aí vocês vão ter que conversar não só comigo, mas com o coordenador também, e ele vai ver se consegue abrir a retificação de nota. Então, para que a gente não tenha esse problema, já manda no grupo de vocês aí, já fomenta essa informação de que nós só temos o prazo deadline até amanhã, tá bom? Tudo bem, professor? Tem problema, gente? Tranquilo. Mais alguma dúvida? Não, professor, de boa. O Danilo, os outros professores, eles estão fazendo uma listinha, né, de quem já enviou, né, que ele recebeu. Eu mesmo não sei se você recebeu a minha mensagem. Ô Tiagão, se vocês quiserem, me adiciona no grupo de vocês, que lá eu mando para vocês de quem eu já recebi ou de quem falta eu receber. Tudo bem? Fechado. Tudo bem, Eu mas pro- aí a gente não vai mais poder falar mal de vocês. Claro que vai. Vai ser lá das figurinhas. Claro que vai. Inclusive, Não, ele vamos fala, ter- Maria, a gente expulsa, não tem problema. eu só vou entrar para dar informação. Fiquem tranquilos. Ah, não, você tem que trocar figurinha também com a gente, tem que interagir. Você é doido, bicho? É verdade. Não pode deixar que sempre que possível eu vou interagir, tá bom? Tudo bem, professor? Olha, Danilo, Gente, espero que vocês estejam em segurança, permaneçam em segurança. Semana que vem tem aula de novo, hein? Mesmo horário, professor? Mesmo horário, 19h30. Ok? Beleza. Beijo a Fechado. todos, fiquem com Deus e até a noite. semana que Tchau, vem, gente. gente. amém, um pessoal. abraço, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.